momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, sê o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em fogueiro. Desataste o meu saco e me cingiste de alegria. Para que a minha glória te cante louvor. Te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, eu te louvarei para sempre. Aleluia. Bendito, louvado seja o nome santo do Senhor. Certamente o rei Davi, quando ele escreveu esse salmo aqui, ele, inclusive, ela é um salmo é uma canção, né? Na dedicação da casa. Davi, certamente, ele estava tinha passado por uma grande aflição na sua vida. Não sabemos qual era o problema que ele se encontrava, se era um problema de enfermidade, ou se era uma luta, porque Davi era um homem de guerra, como nós sabemos, e tinha muitos inimigos, né? Os reis daquela época, né? Quase todos serviam, né, a outros deuses, né? E Davi era o único que servia o Deus verdadeiro, né? Então ele era muito perseguido. Era um homem que agradava ao Senhor, tinha um coração quebrantado, tinha uma vida de retidão na presença de Deus. A gente fala assim porque o próprio Jesus Cristo, ele é da descendência de Davi, aonde o Senhor deixa bem claro que Davi, mesmo tendo cometido pecados, como nós sabemos, mas era um homem quebrantado. Ele se arrependeu amargamente, né? E o Senhor, como faz conosco hoje, né? Usa a misericórdia conosco nos dias de hoje. Ele também usou de misericórdia para com Davi. Mas a Bíblia também chega a dizer que Davi, ele foi considerado por Deus um homem segundo o coração dele. Talvez nós aqui nos dias de hoje possamos olhar um para os outros e perguntarmos: será que ainda existe alguém assim como o rei Davi? Um homem segundo o coração de Deus? É claro que existe. É claro que existe. O rei Davi, ele não era diferente de nós. Era um homem sujeito a pecar. Era um homem que tinha as mesmas paixões. Era um homem que habitava num corpo corruptível igual nós. E a Bíblia chega a nos falar bem claro sobre isso. A Bíblia é um livro muito maravilhoso. O indivíduo que crê na palavra de Deus verdadeiramente, ele considera-se bem-aventurado. Bem-aventurado. Porque a Bíblia, ela não esconde o pecado de ninguém. Os que pecaram contra Deus, está aqui escrito. E os que fizeram algo para agradar a Deus, também está aqui, também declarado. Não é porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus, a qual ele se derramava na presença de Deus, que Deus
escondesse o pecado dele, não. Para que nós não viéssemos saber. Não só dele, mas de muitos outros, né? Que eram homens de Deus e que também erraram. Mas Deus vem mostrando a sua misericórdia desde o começo até os dias de hoje. E aqui nesse Salmo 30, ele diz assim, exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. E ele diz aqui no versículo 2, Senhor meu Deus, clamei a ti, e tu me saraste. Certamente ele estava doente, certamente ele estava com enfermidade. Porque ele diz assim, Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura. Ele estava enfermo. Conservaste minha vida, para que ele não descesse ao abismo. E aqui no 5 ele diz assim, porque a sua ira dura só um momento, mas no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Ele quer dizer aqui nesse versículo 5 que há muito mais misericórdia de Deus para conosco do que a ira. A gente percebe isso quando ele chega para Moisés, depois que aquele povo faz aquele bezerro de ouro para adorar, enquanto Moisés vai ali para o monte, para Deus dar ali os mandamentos, os 10 mandamentos para ele, as tábuas dos 10 mandamentos. E quando ele diz, Moisés, desce, que aquele povo se corrompeu. Aquele povo está fazendo coisas terríveis. E quando Moisés chega lá, eles têm feito um bezerro de ouro para adorar. E recebeu muito a ira de Deus. Certamente Deus não consumiu aquele povo ali imediatamente por amor a Moisés. Porque Moisés agradava o coração de Deus. E a prova é que Deus diz assim, Moisés, eu vou acabar com esse povo. Esse povo é um povo de coração duro, de dura servidez. E vou fazer de ti outra geração. Amém. Glória a Deus. Mas Moisés, ele diz, Senhor, não faz isso, Senhor. Tu tiraste eles do Egito. Todo mundo viu as maravilhas que tu fizeste. Tu derramaste ali no Egito aquelas 10 pragas do Egito para mostrar o teu poder ali, a tua glória. Todos viram que o Senhor tirou esse povo lá do Egito, prometendo a esse povo que o levaria ele para uma terra que manda leite e mel. O que o povo não irá dizer? Moisés estava preocupado também com que alguém falasse mal de Deus, né? E o Senhor diz depois para Moisés, Moisés, eu não vou mais com este povo, eu vou enviar um anjo para ir, porém eu não irei com esse povo. E Moisés diz para ele, Senhor, quando ele diz que vai acabar com o povo, Moisés, Senhor, se for para tu acabar com esse povo, então tira o meu nome do livro da vida. Sabe, Deus quando falou aquilo ali, Deus já sabia do que Moisés ia falar. Porque Deus não escolheu Moisés à toa. Irmãos, Deus nos escolhe desde o ventre da nossa mãe. Glória a Deus. A prova é que Deus permitiu que naquela época a irmã de Faraó pegasse ali Moisés para criar. Porque Deus já tinha um projeto para Moisés. E Deus já sabia que o coração de Moisés era um coração cheio de amor, cheio de benevolência. O coração de Moisés, o próprio Deus, eu estou falando isso aqui, não é exaltando Moisés não, é porque o próprio Deus
disse É verdade. a Arão e Miriam: vai lá para a porta da tenda que eu quero, da congregação que eu quero falar com vocês, né? Porque falaste mal do meu servo Moisés. Porque o meu servo Moisés é um homem manso. É um homem que tem a mansidão no coração dele. Porque com qualquer um eu posso falar, mas com Moisés é diferente, porque eu falo com ele face a face. Aleluia. O que tem a ver nós questionar se Deus usa a irmã mais do que usa a irmã ali? Irmã Maria. É ele que escolhe, é ele que faz, é ele que ordena. O ser humano tem uma dificuldade de entender que o nosso Deus, ele é soberano em tudo. É em tudo. Aleluia. É verdade, Deus. Ele dá quem ele quer. Ele faz com quem ele quiser. E ele salva quem ele quer também. Porque a soberania dele é assim. É acima de tudo. É acima de tudo. Ele poderia ter escolhido Arão. Arão não era galo. Moisés era pesado de língua. Mas Deus não estava nem aí. Porque quando ele quer usar, ele usa quem ele quer. Como ele quer. Porque ele também é o Deus do impossível. Ele desprega a língua. Ele destampa o ouvido. Ele faz o cego enxergar. E se ele não quiser que enxergue, mas mesmo assim, ele usa o indivíduo, mesmo cego, pregando a palavra dele. Porque o nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. E a gente vê que Deus, mesmo indignado com aquele povo, disse: Moisés, olha, eu prometi que eles vão entrar na terra que manda leite e mel. Porém, os que saíram do Egito, nenhum vai entrar lá. A não ser Caleb e Josué. Aleluia. Nem o próprio Moisés entrou. Vai entender os mistérios de Deus. Nós só vamos entender os mistérios de Deus, irmãos, quando nós estiver lá. O apóstolo Paulo diz isso. Os irmãos, tudo curioso para saber algo que na Bíblia não nos dá o direito de saber. E Paulo tem que chegar para aquele povo e dizer: as demais coisas sabereis quando estiver lá. Pronto. A dada a resposta, não é isso? Amém. E aí, mas Moisés, tu vai com esse povo, tu vai na frente, eu não vou mais com esse povo. E Moisés diz: olha, Senhor, se tu não estiver, se a tua presença não estiver conosco, nós não vamos sair daqui. Nós não saímos daqui. Olha, Senhor, se a tua presença não for conosco, nós não saímos daqui. Aí Deus pegou e enviou o anjo ali com eles. Porque Deus sabia que Moisés era um vaso escolhido dele, que ele tinha escolhido desde o princípio. E Deus se agradava de Moisés. E Deus é assim, irmão. Você sabia que por causa de um justo Deus salva uma cidade? Por causa de um justo Deus salva uma cidade. E Davi aqui, é por isso que ele diz: porque a ira de Deus dura só um momento. No seu favor está a vida. Já pensou, irmão, o pecado da humanidade no globo terra? O pecado, irmão, tem se alastrado como uma lepra. Nós estamos aqui, mas nós não temos o poder de ver algo que está acontecendo, nem ali na esquina. Porém, o nosso Deus, os olhos dele são como tocha de fogo. É verdade. Ele está contemplando nós aqui agora. Mas ele também está contemplando alguém que está fazendo algo terrível.
está virado. Pessoas iludibriadas. Não, a igreja que eu estou falando é a igreja geral, no mundo inteiro. Está iludibriada com as coisas de Satanás. Está iludibriada com as coisas que o mundo oferece. As coisas que Satanás tem colocado na terra para chamar, para tirar a atenção do crente da presença de Deus, irmão, são muitas coisas. São muitas coisas. É por isso que o pecado tem se alastrado dia após dia, mais e mais. Porque os pratos enfeitados são muitos. E ai dos nossos jovens. Nós temos que orar pela nossa juventude, minhas irmãs. Nós temos que orar pela nossa juventude. Temos que orar pelas nossas crianças. O que será dessa geração daqui a 10 anos? Do que será dessa geração daqui a 20 anos? O Senhor Jesus Cristo diz no livro de Mateus 24 que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Você sabe por que é isso, irmão? Por que Jesus fala isso? Porque essa armadilha de Satanás para devorar os seus servos é grande. Vai estragar. Os pratos enfeitados são muitos. E o rei Davi aqui, ele diz assim: a ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei. Que proveito há do meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? O rei Davi diz assim, em outras palavras ele está dizendo: oh meu Deus, eu tenho ainda muito desejo de te louvar. Poupa a minha vida. Me dá ainda muitos dias de vida sobre a terra. Porque depois que eu morrer, eu não vou mais poder te louvar. Porventura te louvará o pó? Aí no 10 ele diz assim: ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Sê, Senhor, o meu auxílio. Era um homem que desejava louvar Deus. Era um homem que tinha sede da presença de Deus. É por isso que ele diz: depois que eu morrer, eu não vou mais poder fazer nada para ti. Então, Senhor, multiplica ainda meus dias de vida sobre a terra, para que eu possa te louvar, para que eu possa te glorificar, para que eu possa cantar louvores ao teu nome, enquanto há vida em mim, enquanto há fôlego de vida em mim. Quantas pessoas que estão desperdiçando as oportunidades. Quantos são os jovens que têm desperdiçado o seu tempo em fazer coisas inúteis, coisas que não levam ele a nada, a não ser a perdição. Quantas irmãs, muitas vezes do grupo de louvor, muitas vezes que Deus tem dado o dom de louvar, mas que não tem sinceridade em adorar a Deus de verdade. Tantas pessoas que têm desperdiçado, deixado de fazer a obra de Deus. Vem para a igreja, faz as coisas de Deus desleixadamente. Não se importa. Não se importa que esse Deus, os olhos dele é como tocha de fogo e que contempla tudo. Acha que pode fazer alguma coisa escondida desse Deus? O nosso Deus, irmãos, ele não deixa passar nada. Ele não deixa passar nada. Tudo que o homem plantar, isso ele colherá. Lá no livro de Apocalipse, ele diz que naquele grande dia, a sua vergonha passará na sua cara. Todos os pecados serão descobertos. E o Senhor não está falando isso aqui para o mundo, não, para os ímpios, não. Porque os ímpios, quando eles forem daqui, eles já são condenados. O que vai ser passado a vergonha na sua cara é aqueles que diziam que eram crentes.
passando dessa terra para o outro mundo, sem preparação de nada, sem azeite nas suas lamparinas. Deus, se Deus está vendo. Quantas pessoas que estão sendo pegas de surpresa, estão passando dessa vida para outra vida, sem azeite nas suas lamparinas, com as suas mãos vazias, sem ter nada para apresentar para o seu Criador. Vão chegar lá tudo de mãos vazias, porque está tudo na igreja, tudo atrás de cargos. Quem está nas igrejas, tudo atrás de cargos. Eu quero cargo disso, eu quero cargo daquilo. Se o pastor não me der um cargo de pastor para me estar lá na frente, eu não vou ficar nessa igreja. Oh, meu Deus, que tristeza. Você pode ter um cargo, irmão, de ser o presidente da maior igreja aqui. Saiba que para Deus isso não tem valor nenhum se você não tiver temor a Deus. Muitos pastores também vão chegar lá no céu com as suas mãos vazias. Porque quando trabalhava aqui na obra de Deus, não era fiel ao seu Deus, enganava as suas ovelhinhas, comia a gordurinha das suas ovelhas. Aqui ele é pastor, aqui ele é considerado. Aqui o profeta chega para ele: olha, Deus tem se agradado de ti. Eis aí o nome de Deus. Mas naquele grande dia a vergonha passará na sua cara. O apóstolo Paulo diz que grandes e pequenos estarão diante do trono. Quem escapará diante do tribunal de Cristo? Ninguém. Ninguém vai escapar diante do tribunal de Cristo. Aleluia. Bendito, louvado seja o nome santo do Senhor. Deus que pode, Deus que glória. Quantas pessoas estão sendo tragadas Tudo é pelos laços de Satanás, nome de Deus. pelos encontros, pelos pratos que o inimigo tem colocado. Mas uma coisa, meus irmãos, eu quero dizer aqui nesta noite, que esse não é o desejo de Deus, que você parta dessa vida sem Ele. Todo dia Ele está te dando oportunidade. Todo dia tu tem um celular que tu passa horas e horas nele, vendo coisas inúteis, coisas que não edificam a tua alma. Saiba que nesse mesmo celular que você vê tudo isso, também tem homens de Deus pregando a palavra, tem mulheres de Deus pregando a palavra de Deus, Aleluia. tem pregação te exortando para que tu não caia no laço de Satanás. Porém, tu não queres ouvir. Tu vai lá no lado onde está as blogueiras. Vai lá onde está aquela blogueira importante que fica ali ensinando como fazer isso, como fazer aquilo, ganhando teu tempo ali, passa horas e horas seguindo coisas fúteis que as pessoas postam, piadazinhas baratas, de linguajar podre, e você passa horas e horas perdendo tempo. Esse tempo você poderia estar ouvindo uma pregação sobre o arrebatamento da igreja. Você poderia estar usufruindo esse tempo para conhecer mais o teu Criador, Glória a Deus. para poder tu conhecer mais o lugar onde tu quer ir passar a tua eternidade. Porém, tu nem lembra desse lugar. Porém, tu nem lembra do paraíso que Jesus
Senhor, ser o meu auxílio. Davi, ele estava ali pedindo a piedade de Deus, o auxílio do Senhor na vida dele. Davi era um crente, irmãos, assim como eu, como você. Ele não era diferente de nós, não. Lá no céu, irmão, não vai ter cargo, não. Todos que vão para lá são santos. Todos que vão para lá foram comprados pelo mesmo preço. Preço de sangue. É verdade. Esse negócio de cargo é só aqui. O Senhor Jesus disse que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Deus seja louvado, porque o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Quando Ele ama e ama para valer. Quando Ele escolhe e pronto. Aleluia, Deus. Bendito, louvado seja o nome santo do Senhor. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele seja sempre o nosso auxílio. Seja em qualquer situação que nós nos encontrarmos nessa vida, mas que nós nunca venhamos esquecer de pedir o auxílio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu te agradeço, ó Deus, por essa palavra. Sim, meu Pai. Irmãos, eu preguei a palavra do Senhor, não foi para ferir ninguém. A palavra do Senhor é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, porque nós estamos aqui nessa terra e é só uma passagem. A nossa vida verdadeira ainda vai começar quando nós chegarmos lá no céu. E vamos, irmãos, vamos nos esforçar para que nós não venhamos tombar nem para a direita e nem para a esquerda, mas que nós venhamos permanecer firme na presença do Senhor. Amém? Vamos orar pelas nossas autoridades, irmãos. Não esqueça de orar pela nossa nação. Nas horas que for orar, apresente o nosso Brasil, apresente as nossas criancinhas, apresente os nossos jovens. Senhor, o Brasil é teu, Senhor. No Brasil existe um povo que te clama. Vamos orar, irmãos. A oração rompe os céus. A oração de um justo, irmão, rompe os céus. Amém? E ainda existe um povo